Vamos voltar aqui para São Paulo porque a ouvidoria das polícias e torcidas organizadas do time de futebol tem uma reunião agendada para hoje à tarde. João Vitor Rocha, qual que é a discussão aí das torcidas e a polícia? Mais uma vez, prazer tê-lo conosco, João. Prazer sempre, viu, Marcelo? Pois é, essa reunião entre as ouvidorias e os representantes das torcidas organizadas vai ser realizado hoje às 2 horas da tarde, justamente para discutir a volta das bandeiras aos estádios aqui do estado de São Paulo, algo que está proibido desde o ano de 1996 por conta de uma lei estadual, e nos últimos dias a Justiça aqui de São Paulo aprovou essa volta das bandeiras, porém com determinação que as regras seriam dadas pela Polícia Militar. E justamente essa reunião que vai ser realizada hoje entre as ouvidorias das polícias e também as torcidas organizadas vão debater e vão tentar chegar a um acordo sobre esta volta das bandeiras. Por exemplo, o tamanho das bandeiras, o material, em quais setores dos estádios elas vão poder ser realizadas, vão poder ser utilizadas, vão poder ser levadas. Então vai ter toda essa discussão no dia de hoje, ao longo do dia de hoje, para determinar a volta depois de mais de 20 anos, quase 20 anos, dessa determinação, dessa lei estadual que proibiu as bandeiras aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que essa relação entre torcidas organizadas e a segurança pública do estado é bastante complicada, já houve diversos desentendimentos. Há alguns anos também houve a proibição de duas torcidas rivais estarem presentes nos clássicos aqui nos estádios de São Paulo. É torcida única, o único estado onde existe isso aqui no Brasil. Então a gente espera que haja nessa conversa, esse diálogo entre a segurança pública e também as torcidas organizadas, para que as bandeiras possam voltar aos estádios aqui de São Paulo e que essa festa seja presente também para os torcedores. Marcelo. Né, João, o visual das bandeiras é maravilhoso mesmo, você ir no estádio e quando sai o gol, as bandeiras tremulando, né, sem dúvida é um visual extremamente agradável e emocionante de fato. O problema é que, né, no mastro eles colocavam lá drogas, aparelhos aí que poderiam, canivetes, facas, o próprio mastro servia para brigar, então por isso que houve aquela proibição no momento mais agudo de confrontos, como você disse, né, depois passou a haver a proibição de duas torcidas, tem clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, apenas a torcida do São Paulo pode entrar, quando vai jogar no campo do Palmeiras, apenas a do Palmeiras. Então essas medidas foram tomadas depois de muita violência, fora, dentro do campo. Até hoje, a gente já fazendo uma análise, dentro do estádio hoje, a violência é muito mais controlada. O problema são aqueles encontros fora mesmo aí dos estádios que continuam, infelizmente, às vezes nas estradas. Mas claro que a polícia é importante, a palavra, como é que vai ser esse mastro para que ele não possa ser utilizado como uma arma e também esconder aí objetos que são evidentemente proibidos, né, João? Marcelo, exatamente. Você fez um resumo perfeito de toda essa situação. As bandeiras muitas vezes eram utilizadas, elas eram em formato de bambu, em forma de bambu, né? Aqueles bambus compridos, e tinham alguns espaços onde entravam drogas, entravam algumas armas brancas. Houve muita violência no começo da década de 90, aquele caso que ficou muito marcante aqui nos estádios de São Paulo, naquela briga entre as torcidas organizadas do Palmeiras e do São Paulo no jogo da Copinha, né? A Copa de Juniores, no começo da década de 90. Daí desencadeou toda essa violência, essa determinação de proibir as bandeiras, e agora eles querem fazer justamente essa determinação por parte da polícia. Obviamente a polícia vai ouvir as torcidas organizadas, mas a palavra final é das polícias. Tanto que, Marcelo, como você estava falando essa questão de bandeiras nos estádios e torcida única, há mais ou menos umas 3 semanas, o Corinthians, por exemplo, foi fazer um treino aberto na Arena em Itaquera, um jogo importante, se eu não me engano, era contra o Boca Juniors pela Libertadores, e a torcida queria levar as bandeiras, só que a polícia proibiu também no jogo treino. E aí a torcida do Corinthians as organizadas resolveram não ir nem para acompanhar esse treino aberto, onde era esperado uma festa. Isso já aconteceu também com o Palmeiras, aconteceu com o São Paulo. Então é um tema muito sensível, muito discutido durante muitos anos, ao longo desses quase mais de 20 anos de debate. A gente espera que agora consiga-se acertar esse acordo. Essas brigas ao longo das cidades, fora dos estádios, já é algo também que é marcado pela internet. A segurança aqui de São Paulo, a inteligência de São Paulo tenta sempre acompanhar e prever e diminuir essas confusões, mas a gente sabe que
pessoas ignorantes, pessoas que querem brigar, é muito difícil a gente conseguir controlar, principalmente grandes grupos. Mas fica esse pedido, né, esse alerta nessa reunião, que tudo consiga ser acertado entre a segurança pública e também o diálogo com as torcidas organizadas. Marcelo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele retorna aqui na programação da Jovem Pan. Eu sempre faço aquela referência, né, de que eleição faz milagre, né? Esse tema, de fato, tem sido discutido há muito tempo, né? E agora, praticamente às vésperas das eleições, então ele volta a ganhar força. Hoje, então, pode haver um acordo, o retorno das bandeiras, porque a gente sabe que política e futebol muitas vezes se mistura mesmo, e a gente sabe que muitos candidatos, muitos políticos têm aí a sua base em torcidas, têm o seu reduto eleitoral aí composto também por torcedores, e por isso que, ao que tudo indica, vai sair uma definição hoje e as bandeiras vão votar nos estádios de futebol, não por acaso no ano de eleições.